Bom, o que é o compliance? Compliance é uma palavra de origem inglesa que significa to comply with, que a tradução literal é agir de acordo com. Hoje em dia, a gente vê que essa tradução ela acabou mudando um pouco. Então, é agir de acordo com uma lei, uma norma, uma política interna. E esse termo ele acabou sendo mais abrangente e, de modo geral, significa cumprir as leis. Tá, mas isso se aplica no condomínio? Não é só em empresa? Compliance não é só para empresa? Bom, isso é uma coisa que as pessoas hoje têm que mudar essa mentalidade, né? É possível sim aplicar em condomínio compliance, porque a gestão de um condomínio ou de uma associação de moradores é muito similar com a gestão de uma empresa de pequeno ou médio porte. Isso porque o corpo diretivo, o síndico, ele lida com receita, ele lida com despesa, contratação de prestação de serviço, ele lida com funcionário, com prestação de conta, ele lida com tudo isso. E para trabalhar com o compliance, você vai ter que ser muito diplomático, vai ter que saber dialogar com todo mundo, com o morador, com o prestador, com o funcionário do prédio, entender as necessidades de cada um, para assim traduzir o compliance de uma maneira que se torne uma prática natural no dia a dia dos colaboradores. Ou seja, a sua missão é difundir uma cultura de compliance. Como assim? Difundir uma cultura de respeito às leis, respeito às normas, às leis municipais, ao regimento condomínio, à ética, à transparência, informar o morador e também ouvir esse morador. Para um programa de compliance funcionar de forma efetiva, é fundamental o apoio da alta administração, que no caso do condomínio nada mais é do que o apoio dos síndicos, conselheiros, corpo diretivo da associação. E esse é o primeiro pilar de um programa de compliance. Outro pilar do programa de compliance é o Risk Assessment, ou seja, a análise de riscos. E o que é isso? A análise de risco é uma análise de riscos prévia e periódica feita analisando relatório de auditoria, relatório de qualidade, relatório quanto ao financeiro do condomínio ou associação. É muito importante que o condomínio ele acompanhe o dia a dia das relações do condomínio com a empresa que presta serviço com ele, como estão os funcionários desse condomínio, se há alguma queixa, sugestão e por aí vai. E o condomínio ou a associação, ele pode e deve criar regras sobre o comportamento esperado dos seus colaboradores, assim como as medidas que deve optar como relação a determinados fatos, como suborno, facilitar alguma coisa, aquele famoso jeitinho brasileiro, né, que tem muito por aí, principalmente condomínio, que é aquele negócio de morador pede um favor que não compete, por exemplo, ao porteiro, e aí em troca desse favor ele dá um presente ou dá um dinheiro pro porteiro, ou então aquela imobiliária que o síndico facilita para ver alguns apartamentos, e aí a outra imobiliária X, ele já dificulta para ver os apartamentos, ou então aquela caixinha, né, que o condomínio às vezes dá para a empresa que vai verificar o AVCB, porque sabe que o condomínio não está em conformidade para receber o laudo, então para ele ser aprovado ele dá aquela caixinha, aquele cafezinho, né? Ou até favorecer um parente em uma licitação de empresa que vai prestar um serviço para o condomínio, e várias outras situações como essa. Outro pilar do compliance é a disponibilidade de mecanismo para quê? Para reportar de forma anônima, né? Reportar de forma anônima em relação à conduta ou suspeita de conduta inadequada. E a investigação disso é um processo básico de apuração de fatos, ou seja, se houve um suborno, ou desses exemplos que eu falei, por exemplo, uma má conduta, um crime, o condomínio ele tem sim que tomar providências. Junto a isso, o condomínio ou a associação ele deve ter canais de denúncia que garantam, né, por óbvio, a proteção ao denunciante para que não haja nenhuma retaliação. Importante que o denunciante ele também saiba do andamento da denúncia e ele receba um feedback desse acontecimento. O que aconteceu, se foi para frente, se não foi, se deu certo, se não deu, se foi um fato equivocado. Outro pilar do programa de compliance é o due diligence, de terceiro, que nada mais é do que uma espécie de auditoria, uma análise aprofundada sobre determinada empresa que o condomínio ou associação vai fazer negócio. Por que isso é importante, né? Esse pilar é um dos mais importantes. Porque o condomínio ou associação ele pode e será responsabilizado não somente pelos atos cometidos pelos seus colaboradores, pelos seus funcionários, mas também por terceiros que o representam. Então é fundamental que a empresa, que o condomínio, ele conheça os terceiros com quem ele trabalha. Muito comum isso é a situação de, por exemplo, empresa de vigilância que acaba não pagando funcionário, ou tendo algumas pendências em questão de imposto com relação ao funcionário. E aí, quando o funcionário vai embora dessa empresa terceirizada de segurança, ele chama na ação de direito trabalhista
tanto o condomínio quanto a empresa de segurança. Então, é muito importante que o condomínio tenha conhecimento desse tipo de coisa, tenha conhecimento de com quem ele está fazendo negócio, com quem ele está fechando o contrato. E por isso que o programa de compliance é muito importante para condomínio, sim.